Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Mais uma vez aqui estamos no nosso encontro semanal por esta live, querendo sempre lembrar que o que fazemos neste mundo, qual é o objetivo, qual é o propósito da sua vida, da minha vida, É difícil a gente às vezes chegar a uma conclusão de coisas, de tanto que nós desejamos, o que Deus deseja de mim, de você, por que estamos aqui nesse mundo. Às vezes a gente sofre tanto, às vezes a gente se alegra tanto, mas no final as coisas, todo mundo vai para o mesmo lugar, ou seja, todo mundo termina de uma forma que nós sabemos que como é. E por isso que Deus, Ele criou a gente para que nós possamos buscar o Criador, buscar a presença de Deus. Eu queria ler um texto para vocês a respeito do livro de Atos, livro de Atos, no capítulo 5, o versículo 33. Atos 5, 33. Amém, queridos? Vamos abrir o livro de Atos 5:33. Diz a palavra do Senhor: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que lhe disse. Os israelitas, atentai bem no que ides a fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantaram teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e não deu em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos contigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ele perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se porque terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Amém, querido? É interessante, rapaz? Eu vejo como foi no passado, essa palavra chegou até nós, Passou por tantas situações, por tantas lutas, por tantas dificuldades para que essa palavra permanecesse. Ninguém consegue tirar essa palavra de nós. Essa palavra, ela não pode sair de dentro de nós. Onde passar todas as coisas, mas as minhas palavras não vão te passar. Obrigado, Jesus, obrigado, Papai do céu, porque essas palavras nos sustentam, nos fortalecem, nos dá ânimo. E porque a gente passa por tantas coisas, mas o que nos sustenta são essas palavras. Eu tenho falado muito disso, porque a paz de Jesus, Rosângela, Maria Helena, a paz de Jesus, que glória a Deus. E
porque aqui, né, eles foram presos, né, estavam falando de Jesus, né? Pedro e mais os apóstolos afirmaram, né, que importa obedecer a Deus do que a homens, está no capítulo 5, no versículo 29. E ele diz, né, o Deus dos nossos pais, no versículo 30, ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Pedro, que tinha medo, teve medo e negou 3 vezes a eles. O que aconteceu com esse homem? Que transformação são essas que acontecem dentro de nós, que não é palpável, não é deglutível, não é física, mas é algo que entra dentro de nós e que faz diferença. Eu falei no domingo sobre o Lucas 1,35, que da mesma forma que Jesus nasceu dentro de Maria, nasceu dentro de você, dentro de mim, está lutando contra Deus. E eles concordaram. Aí chamaram os apóstolos e chicotearam eles, açoitaram eles e ordenando, no versículo 40, né, do capítulo 5 de Atos, ordenando que não falassem mais do nome de Jesus e soltaram. E aí eles se retiraram do sinédrio, quer dizer, machucados, feridos, né, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles estavam felizes porque foram chicoteados por causa de Jesus. Como que esta palavra vai morrer se essa palavra estava dentro deles? Esse foi o maior plano de vida que Deus trouxe para mim e para você. Mas agora essa palavra não pode ficar aqui, o que eu estava falando no domingo, né? Que isso no batismo com o Espírito Santo, no livro de Atos, que a gente enche do Espírito, e cheios do Espírito, a gente fica tentando teologicamente descobrir, não, existem 2 batismos, existe uma segunda unção, existe a unção de poder, o poder vem do Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, ele quer estar cheio de você, transbordar com dons. O transbordamento são os dons. A glória de Deus, o poder de Deus é o transbordamento que faz diferença na vida de outras pessoas, né? Foi isso que eu coloquei. Mas o nascimento de Jesus Cristo vem através do Espírito Santo, como descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Isso, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. O que a alma vai viver? Entra um poder de Deus na sua alma e as vontades humanas, nossos cansaços, nossas tristezas, nossas dores, elas são apagadas nesse momento, mesmo as dores, porque o Espírito Santo é algo que é consolador, é algo que é poderoso para nos dar um amor acima do amor humano, mas é o amor divino que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, paz, benignidade, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade. Eles aqui tiveram esse dom aflorescido, porque estamos alegres, né? Se retiraram regozijados por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. É uma coisa que Deus faz. Uma outra coisa que eu coloco aqui nesse ponto, mas que hoje eu fui para um lugar que eu não esperava. Falei assim, eu vou a ermo, eu vou. Deus colocou no meu coração, eu vou. E quando eu vou, parece que Deus, quando prepara, Ele prepara um caminho, prepara as pessoas que estão à frente. Ele vai fazendo, de alguma forma ou de outra, para poder te conduzir e mostrar, eu estou no caminho com você. Eu estou na frente, né? As horas parecem que são combinadas, os momentos são combinados. Deus faz que para você provar. Jesus fala, prova de mim, né? Ele quer que faça a prova dele. E é bom, não provando para dizer, mas é assim, Jesus, não. É uma prova que faz com que você tenha cada vez mais fortalecimento da sua fé, né?
Você fortalece a sua fé. Provai em Cristo para que Ele fortaleça você, para que Ele venha sustentar você, para que Ele venha fazer você suportar. Suportar no sentido de não aturar, suportar como ser suporte. Como eu estou aqui, tem uma mesa aqui que está suportando o meu livro, o livro, a Bíblia e algumas coisas. Por quê? Porque é suporte. Você é suporte também em vários momentos da sua vida, na sua casa, na sua família, numas situações em que uma pessoa precisa, você vai ser um suporte. Porque você tem a palavra de Deus dentro de você, tem os dons de Deus dentro de você, tem a graça de Deus que sustentou você, é uma graça prévia porque essa graça veio da cruz, é uma graça preveniente, como diz John Wesley, prévia, porque ela nasceu antes de você, ela veio com o Espírito de Deus quando você, depois que nasceu, você tomou uma posição, aceitou Jesus Cristo, entregou, se arrependeu dos seus pecados e quer viver debaixo desta graça, debaixo da palavra, e essa palavra vai te fortalecer, vai te sustentar, né? E tem interesse em que você cada vez mais se aproxime de Deus, né? Que molde o seu caráter de acordo com a vontade de Deus, para que você possa ser fortalecido cada vez mais, mesmo o mundo estando errado, você vai estar certo, você vai estar na contramão do mundo, porque você está, como Jesus estava na contramão do mundo e foi morto pelo mundo, por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, hein? Mas vocês têm de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu combati o mundo, eu combati os desejos carnais, as vontades pessoais, os desejos até mesmo do sacerdócio humano, porque o meu sacerdócio não é humano, o sacerdócio meu é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Jesus não falou isso, mas está escrito aqui no capítulo 7 de Hebreus, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é aquele Melquisedeque que apareceu a Abraão e que o próprio Abraão, sendo o patriarca, sendo o primeiro crente, o maior de todos naquela época, ele deu dízimo, ele trouxe o seu dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque trouxe pão e vinho para ele, demonstrando que esse sacerdócio é um sacerdócio além das nossas capacidades naturais, é sobrenatural, e é Jesus Cristo que é o principal príncipe, como disse aqui no Pedro, né? Quando foi preso pelos homens dos judeus, né? Pedro e demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus e aos homens, porque o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem mataste e penduraste no madeiro, né? Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador. Colocou ele como príncipe e salvador, né? Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Hoje nós somos Israel também, em virtude da abrangência de Deus de salvar a todos e não salvar somente aqueles que eram judeus, né? Então é tremendo, mas essa palavra de Deus aqui, quando Deus levanta um Gamaliel na sua vida. Isso eu quero finalizar aqui. Pastor, então eu não conheço nenhum Gamaliel, apesar que eu já vi um garoto que botaram o nome de Gamaliel. Não é esse Gamaliel. O Gamaliel está a todo tempo a serviço do reino de Deus, sem você conhecer e sem ao menos ser cristão, mas são Gamaliéis, pessoas que às vezes estão envolvidas num processo totalmente diferente, talvez aqui com um juiz, pode ser um Gamaliel, quando bate um martelo, mas não sabe nem por que bateu, mas foi Deus que usou a mão dele para bater um martelo em favor de você. Esse Gamaliel aqui, ele tinha a função ali de estar ali naquele lugar para poupar a vida daqueles que tinham a palavra de Deus dentro de si. Amém? Esse Gamaliel aqui era aquela luz que desceu do céu também, que derrubou Paulo do cavalo, que estava no caminho errado e precisava ir para o caminho certo. Esse Gamaliel era uma mula que estava com Balaão, e Balaão querendo ir para um lugar, e um anjo apareceu, e a mula conseguiu entender, falou assim: você está indo para o caminho errado, muda de trajeto, rapaz. E botou ali, a mula entendeu, a mula ouviu o anjo e falou com Balaão, falou.
abriu a boca, que Balaão discutiu com a mula, porque aquela mula ali falou. Gamaliel, ele toma uma forma da qual você e eu precisamos muitas vezes de pessoas que não sabemos quem é, como é, mas que vai te ajudar. Porque Deus pode fazer de tudo, de todos, ajudando você. Colocar anjos, como eu digo sempre, você conhece muitos anjos das trevas? Não é conhecer. Você já viu os anjos das trevas se manifestar em pessoas, torcendo a pessoa cair no chão, aquele demoniado. Até na televisão agora aparecem pessoas demoniadas, né? Até em shows, já vi até em shows, pessoas ministrando show, a pessoa se manifestar, uma entidade, fica lá falando coisa diferente, grossa voz, muda de situação. Por que um anjo manifesta dentro de uma pessoa e transforma aquela pessoa? Né? Será que um anjo de Deus também pode fazer isso? Um anjo de Deus pode, ele é um espírito ministrador, ele pode também entrar numa pessoa e não fazer o mal e não fazer essa aparência feia, mas fazer um Gamaliel para você, fazer uma pessoa que possa te orientar, que de repente um táxi possa parar na tua porta e você estava num lugar, meu, estava precisando de um táxi aqui, estava num lugar perigoso, e de repente um Gamaliel pode chegar. O Gamaliel não é o anjo, mas Gamaliel sempre tem um enviado de Deus que pode ajudar aquele que busca o Senhor, que crê no Senhor Jesus. Jesus faz isso na nossa vida, na minha vida, para que nós possamos ser conduzidos no caminho certo, para que você possa ter resultados abençoados por Deus, né? E esse Gamaliel aqui, justamente ele desvirtuou a fúria daqueles que queriam matar os apóstolos e chicotear os apóstolos. Foi uma forma de machucá-los, de feri-los, mas não conseguiu destruir aquilo que estava dentro deles. Pelo contrário, fez com que eles se regozijassem mais e pudesse fazer com que, retirando do cenário, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu quero dizer isso para você. Nunca deixe desse Deus, nunca deixe de ser enganado por ninguém, por nada nesse mundo, mas sempre mantenha essa palavra viva dentro de você. Essa palavra é de Deus. Essa palavra foi Deus que chamou você e tirou você de um tremedal de lama e trouxe você para o reino do Filho do Amor, Jesus Cristo, né? Aquele que vive e reina para sempre. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui, ministrando a Tua palavra, Senhor, tentando fazer com que alguma pessoa que for ouvir, entender, entregar a sua vida, como hoje eu estou premeditado em falar mais de Ti, Pai, querer falar, alcançar vidas que talvez possam futuramente ser pessoas que vão cada vez mais ampliar o Teu reino aqui na terra, estender a Tua graça para outras pessoas, Pai, e levantar pessoas que possam ter coragem e ousadia como Pedro, não temendo a mal nenhum, mesmo sabendo que no passado ele era uma pessoa que parecia triste, mas como eu falei, né, Jesus escolheu a Pedro. Deus abençoe a vida de cada um dos seus filhos, e cada um que receba essa unção, receba o poder, receba a força de Deus, receba a unção do Espírito Santo. Não deixe cair em tentação ninguém, Pai, porque como a oração tua do Pai Nosso, não deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque contra as afrontas não temeremos, estaremos sempre posto a Tua palavra em nosso coração e na nossa boca, para termos fé, porque não há fé sem ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Abençoa os Teus filhos, abençoa quem for ouvir essa live, quem for futuramente ouvir, e que possa ser curado, possa ser tratado, possa ser fortalecido no poder, na unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém, meus anjos. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus envolva cada um de vocês, em nome de Jesus. Fique na paz, compartilhe se possível. Vou botar no YouTube. Tchau, tchau.